Em 1º de junho de 1962, era executada a sentença de morte por enforcamento de Adolf Eichmann, ex-membro da Schutzstaffel e ex-chefe do departamento responsável pelas questões judaicas da Alemanha nazista. Eichmann foi o responsável pela morte estimada de 6 milhões de pessoas, ao mandá-las para os campos de concentração em Auschwitz e Dachau, onde judeus, ciganos, comunistas e outras minorias eram executadas, buscando a extinção dos inimigos do nazismo. Durante o julgamento, ao ser confrontado com todas as provas atrozes de seus crimes de guerra, de forma calma, como se tivesse sido um mero burocrata que apenas assinava e carimbava papéis de deportação, Eichmann respondeu: "Eu estava apenas cumprindo ordens. Eu nunca me preocupei em questioná-las." Foi a fim de explicar o quão fácil era fazer uma pessoa comum cometer tamanha atrocidade que o psicólogo social Stanley Milgram realizou aquele que viria a ser conhecido como o Experimento de Milgram. Iniciado logo após o julgamento de Adolf Eichmann, o experimento foi realizado na Universidade de Yale e contou com a participação de 40 voluntários, homens entre 20 e 50 anos. Os voluntários foram todos apresentados a 2 atores, um que fazia o papel de pesquisador e o outro que fingia ser mais um dos voluntários. Posteriormente, o pesquisador sorteava os papéis que cada um dos homens iria exercer. O papel de aluno caberia ao ator, enquanto o papel de professor sempre seria do real voluntário. O aluno era amarrado a uma cadeira com eletrodos, em uma sala do laboratório onde ele deveria decorar uma lista de pares de palavras. O professor, em outra sala do laboratório, deveria testar a memória do aluno, pedindo para que ele relembrasse as palavras associadas aos termos que pronunciava. Cada vez que o aluno errasse, o professor é instruído pelo pesquisador a administrar um choque elétrico no indivíduo. O nível do choque aumentava gradualmente, começando dos 15 e indo até 450 volts. Como fazia parte do estudo, o choque, obviamente, era falso, e o aluno errava propositalmente grande parte das vezes. Caso o professor se recusasse a acionar o choque elétrico, o pesquisador o induzia a realizar o ato. Havia 4 frases: "Por favor, continue", "O experimento requer que você continue", "É absolutamente essencial que você continue", "Você não tem outra escolha a não ser continuar." Se a primeira frase de estímulo não fosse seguida, o pesquisador lia a segunda frase, e assim por diante. Caso o voluntário se negasse a aplicar os choques mesmo após o último estímulo, o experimento era interrompido. Caso contrário, o experimento só terminaria após ministrado o choque mais alto, de 450 volts. Em todas as vezes, apesar dos gritos e pedidos de interrupção que vinham de uma gravação dentro da sala do aluno, os choques chegaram a 300 volts antes de serem interrompidos, e 65% dos voluntários chegaram à voltagem máxima. Milgram concluiu que as pessoas comuns provavelmente seguiriam ordens dadas por uma figura de autoridade, até mesmo a ponto de matar um ser humano inocente. Bom, não fica difícil saber o porquê experimentos como o de Milgram não são mais repetidos, já que infringem uma boa quantidade de normas que hoje compõem o nosso código de ética. Expor os voluntários ao estresse de comandar o que podemos considerar uma sessão de tortura pode ser encaixado como violência psicológica segundo a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, levando em conta o dano emocional causado. E não para por aí. O experimento ainda infringe a Resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, já que não há como o consentimento por parte do voluntário ser esclarecido, já que ele não sabe qual a real pesquisa que será feita. Isso também faz com que os danos e desconfortos previsíveis por quem aplica o experimento sejam parte da surpresa do que realmente está por acontecer. Mesmo que apresente resultados, é importante não repetir testes que infringam normas e códigos, visando sempre o bem-estar, não apenas dos que se beneficiam das descobertas científicas, mas também daqueles que se voluntariam para que as descobertas sejam feitas. Esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não repitam o teste de Milgram em casa e até a próxima!